Graça e paz, amadas. Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. E nós estamos juntas fazendo a leitura do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber. É um livro do Dr. Ismael Sobrinho, o qual também nos autorizou a leitura. Então, nós vamos ler partes hoje do capítulo 6. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando na sua vida através desta leitura. Amém? Capítulo 6. Somos espiritualmente influenciados. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6 e 12. Este não é um livro médico ou científico. Dessa forma, este livro não deve ser visto como um manual médico para o tratamento da depressão, mas como psicoeducação voltada para cristãos que têm preconceito em buscar ajuda para os seus problemas emocionais. Jesus separava os casos biológicos dos espirituais. Quando lemos as Escrituras, verificamos que Jesus fazia algumas diferenciações quando realizava curas e milagres, e isso é significativo. Em Marcos 9, ele curou um jovem que era surdo-mudo e que desmaiava com frequência. Jesus curou a enfermidade, expulsando o espírito maligno que atormentava o jovem. E essa foi considerada por Jesus uma enfermidade de origem espiritual. Tendo expulsado o espírito maligno, o jovem recobrou a saúde. Em outra ocasião, Jesus expulsou um demônio de um homem surdo e cego para o curar. Mateus 12. Tendo expulsado o demônio, o surdo ouviu e o cego viu. Em outras ocasiões, verificamos que Jesus curava surdez, cegueira e outras enfermidades sem expulsar demônio, dando a indicação de que naqueles casos as enfermidades físicas não tinham relação direta com a atuação dos espíritos malignos. Em João 9, nós podemos verificar. É inconcebível, nesses casos, pensar que Jesus curaria uma doença física, permitindo que o doente permanecesse oprimido espiritualmente. Se as forças espirituais do mal não foram expulsas, é porque elas não existiam como causadoras dessas doenças. Dessa forma, vemos nas Escrituras que Jesus diferenciava doenças oriundas de processos biológicos daquelas oriundas de atuações espirituais. Em Mateus, essa diferenciação é novamente exposta. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Mateus 4, 24. O texto mostra ter havido grupos diferentes de pessoas que Jesus curava, endemoniados e os que possuíam doenças biológicas. Logo, atribuir os processos espirituais à origem de todos os quadros psiquiátricos e doenças que atingem o cérebro não é um conceito teológico que pode ser sustentado pela espiritualidade cristã à luz da Bíblia. Se você nasceu de novo no espírito, é no corpo e na mente que receberá influências espirituais. Na vida do cristão, há uma atuação preponderante das forças espirituais do mal em sua mente, se aproveitando de momentos de depressão. O corpo e a alma são alvos de transformações progressivas vindas da parte de Deus pela ação do Espírito Santo e da sua palavra. Dessa forma, pela obra restauradora em nós não ser realizada imediata e completamente, como os cristãos, somos alvos da atuação de forças espirituais do mal que exercem influências sobre a nossa vida biológica e emocional, procurando nos destruir. A palavra de Deus deixa claro que o mundo espiritual influencia o mundo físico. A Bíblia também diz para resistirmos ao diabo, a fim de que ele fuja de nós. Tiago 4 e 4. É inegável que devemos considerar que o mundo espiritual é real e que temos um adversário que sempre nos ronda para roubar, matar e destruir. João 10 e 10. O nosso inimigo tenta implantar pensamentos em nossa mente.
Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, e o diálogo disponível em Mateus 16 entre ele e Jesus traz um conceito esclarecedor sobre o tema. Jesus falava sobre cumprir o seu chamado ao morrer na cruz pelos perdidos, quando Pedro disse a Jesus que aquilo não aconteceria a ele de maneira alguma. Jesus, o Deus vivo, viu a mente de Pedro, que estava sendo manipulada, e que o futuro apóstolo era usado para transmitir coisas que Satanás queria dizer. Jesus então disse: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Mateus 16, 23. Jesus não julgou nem recriminou a Pedro, que posteriormente foi usado para a edificação da igreja. Esse episódio serve para nos mostrar que o inimigo pode atuar na mente de uma pessoa para implantar conceitos, pensamentos, desejos, sentimentos e iniciativas distorcidas e maus. Essas fortalezas existem em nossa mente, são pensamentos e sofismas que podem nos impedir de viver e experimentar o pleno conhecimento de Deus. Uma das linhas de terapia mais utilizada no mundo hoje é a terapia cognitiva comportamental, que trabalha diretamente com o conceito de que nós apresentamos distorções em nossos pensamentos e memórias que acabam por afetar e programar nossos comportamentos. Essas distorções são chamados erros cognitivos e esquemas mentais. Eu as vejo em muitas ocasiões como as fortalezas da mente descritas na palavra de Deus. Parece complicado compreender, mas o nosso cérebro é programado para acreditar em nossos pensamentos, mesmo que eles sejam distorções da realidade, sem sentido ou sem o adequado dimensionamento ao mundo real. E dessa maneira, verificar e corrigir esses pensamentos pode trazer grandes benefícios à saúde emocional, melhorando comportamentos e sentimentos que apresentamos diariamente. Creio que pacientes depressivos estão mais vulneráveis à inserção de pensamentos, memória e percepções por parte do mundo espiritual. E aqui cabe uma diferenciação. A história de vida, a família, o meio social e até mesmo fatores biológicos podem gerar pensamentos comuns a pacientes depressivos, autoestima baixa, negativismo, pessimismo, perfeccionismo. Por outro lado, muitos dos pensamentos inseridos na mente do deprimido são provenientes de uma espiritualidade doente ou de fatores espirituais externos. É muito importante o cristão deprimido orar e pedir a Deus que, por meio da sua palavra e da força da oração, Deus retire todos os pensamentos distorcidos, erros cognitivos, fortalezas da mente, de origem emocional quanto de origem espiritual. A palavra de Deus é a nossa maior aliada nessa identificação, podendo nos dar o discernimento espiritual sobre o que é de natureza física, emocional ou espiritual em nossa mente. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Por último, o cristão deve se lembrar de que Cristo tem a supremacia sobre todo o reino, principado, potestade ou qualquer força espiritual do mal, e não deve ver as forças espirituais do mal com medo e terror. Deve sim olhar para a cruz e ver que nela Cristo tem todo o poder daquilo que possa afligir a nossa alma. Glórias a Deus. Vamos olhar para a cruz, amadas, porque na cruz Cristo tem todo o poder de nos libertar daquilo que possa afligir a nossa alma. Amém? Deus abençoe você e até o próximo áudio.